Canal A Lei e o Testemunho. Tema de hoje: quem são os ímpios? Para não cair na mesma condenação. Depois da vinheta. Antes de começarmos o estudo, pedimos que vos inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos e não esqueçam de dar um joinha nos vídeos também. Obrigado. Então, o primeiro texto está em Jeremias, capítulo 7, os versos 33 e o 34. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. A pergunta principal é a seguinte: por que em alguns casos as pessoas mortas não podiam serem sepultadas? Elas cometiam algum tipo de mal, algum tipo de transgressão que era tão ofensiva ao Senhor que as pessoas não poderiam ser sepultadas. A pergunta é: por quê? Vejamos os próximos textos. Aqui em Jeremias ainda, capítulo 25, os versos 31 e 33. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Então aqui diz que Deus tem uma contenda, uma guerra contra todas as nações, de uma extremidade à outra da terra. Não haverá quem os sepulte, não haverá quem os recolha, não haverá quem os pranteie. Por quê? Todo mundo estará morto. Os ímpios todos da terra estarão mortos. Justamente. Temos também no livro de Jeremias, agora o capítulo 15, os versos 2 ao 3. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhes-á, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com aves dos céus e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Ou seja, de novo aqui, estamos dizendo sobre o fim dos tempos, sobre a destruição dos ímpios. E numa delas encontramos que serão comidos por animais, né? Sim. Agora Ezequiel capítulo 39, os versos 1 e o 4. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda a espécie, e os animais do campo te darei por comida. Por que Deus daria toda a humanidade por comida às aves de rapinas e aos animais do campo? Veremos. Temos mais um texto, agora em Apocalipse, capítulo 19, os versos 17 e 21. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Agora o verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, aqui, nesse texto agora de Apocalipse, já está dizendo na volta de Cristo que os ímpios sofrerão esta condenação. Serão destruídos por aquele que está sentado no cavalo, que é Cristo, e as suas carnes
serão por comida das aves. E o grande problema é que este contexto aqui de Apocalipse, capítulo 19, está no mesmo de Apocalipse 13. Fala sobre a marca da besta, 666. Qual foi a afronta que fizeram a Deus? Tamanha, onde Deus deixá-los como esterco sobre a terra para serem consumidos pelas aves. Veremos. Deuteronômio, capítulo 28, os versos 15 e o verso 26. Aqui diz: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. Qual então será o problema de Apocalipse, que nós acabamos de ler, 19? Está em contexto com o 13, é a transgressão da lei de Deus. Então, quando um indivíduo ou uma nação era transgressor da lei de Deus e acabava ocorrendo algum mal a esse indivíduo ou a esta nação, Deus mandava que não recolhessem os cadáveres, deixassem para que as aves e os animais comessem. Isso era uma demonstração de que aqueles indivíduos eram transgressores da lei de Deus. Transgrediam porque queriam. Justamente. Então vemos aqui que essa maldição é sobre todo aquele que batalha contra a lei de Deus. Agora também temos Mateus, capítulo 7, os versos 22 e 23. Jesus dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então vemos aqui que muitos que se dizem cristãos, que profetizam no nome do Senhor, que fazem milagres, dirão a Cristo: Senhor, por que estamos fora? Estamos contados com os ímpios. Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Cristo não os reconhece como seus discípulos. Mas por quê? Porque o motivo principal é que eles praticam a iniquidade. Ou seja, pecam deliberadamente, conhecem a lei, mas escolheram o pecado. Isso é o significado de iniquidade. Ou seja, é alguém que vive fora da lei. É um sem lei. Não aceita a autoridade de Deus. Mas o problema é que nós já dizemos que isso tudo aqui está no contexto de Apocalipse 13 e 19. O que seria então? Mateus 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Como temos visto em Deuteronômio, capítulo 28, onde nos diz que aqueles, ou seja, todo o povo de Israel, se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, então virão sobre ti todas essas maldições. Ou seja, as pessoas que eram malditas eram aquelas que não queriam seguir a lei de Deus. E aí sobre elas viriam maldições. Por isso maldita. Por isso que Jesus diz aos bodes que estarão à sua esquerda, que significam os ímpios: apartai-vos de mim, malditos. Ou seja, se eles são malditos, é porque eles transgredem a lei de Deus. E receberão as maldições. Justamente. Agora, Romanos capítulo 8, os versos 1 e 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O cristão renovado tem que obedecer à lei de Deus. Estou vendo aqui que não há nenhuma condenação, ou seja, não há nenhuma maldição contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Que observam a lei dos 10 mandamentos. Sim. Dos 10, não de 9 ou 8. Ou seja, mas esses cristãos devem andar segundo o Espírito. Devem ter a justiça da lei. Agora em Apocalipse, capítulo 22, o verso 14, diz:
Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E o que acontece então com os transgressores da lei de Deus? Ou seja, eles estão fora da cidade, né? Ou seja, eles estão agora na terra mortos. Não poderão reinar com Cristo. E eles vão ser comidos pelas aves e pelos animais do campo. Sim. Porque transgrediram a lei de Deus. O problema é, estamos no contexto, mais uma vez, de Apocalipse 13, Apocalipse 19, que fala a respeito da marca da besta. O que seria a marca da besta, possivelmente? Isso aqui tem a ver com transgressão da lei de Deus. Então, se esta sentença é dada pela quebra da lei de Deus, qual dos mandamentos está sendo violado na atualidade? Interessante esta pergunta. Porque nós sabemos que toda a cristandade diz que observa 8 mandamentos, como a Igreja Católica, e o restante da cristandade diz observar 9 mandamentos. Mas de origem nós temos 10 mandamentos. Tem um mandamento da lei de Deus que está sendo esquecido pela cristandade. E qual seria? Qual que é o mandamento que já está sendo transgredido há muito tempo? O sábado, o 4º mandamento. Só tem este. Então, significa que se o sábado está sendo transgredido de forma natural, sem pesar na consciência, e temos aqui no estudo, vimos aqui, que o grande problema da humanidade será a transgressão da lei de Deus, qual que seria o pecado da humanidade por ocasião da marca da besta? Tem que ser um mandamento, pelo menos um. Sim. Só pode ser o mais controvertido, que ninguém quer aceitar. Possivelmente, a marca da besta será um mandamento que se opõe a este. Sim. Então vimos aqui que uma das maldições que o ímpio receberá na volta de Jesus é justamente por quebrar a lei de Deus. Ou seja, eles vão ser comidos pelas aves dos céus e pelos animais do campo, justamente por desobedecer a pelo menos um dos mandamentos da lei de Deus. Tiago disse que quem quebra um mandamento, quebra todos. Sim. Então vemos que a grande controvérsia é justamente sobre a lei de Deus. E especificamente sobre o 4º mandamento. O único mandamento que a cristandade não quer aceitar. Sim. Então nós temos aqui a possibilidade de que o 4º mandamento, que já é controvertido de origem, possa estar na controvérsia final de Apocalipse 13 e Apocalipse 19, que resulta na transgressão da lei de Deus. Então vimos agora que, para não fazermos parte desta condenação dos ímpios, devemos observar toda a lei de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos capacita a fazer as obras da lei. Isso. Então que Deus nos abençoe. Nos aguardamos para um próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém.